Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Giovanni Lázaro, eu sou o CEO da GL Academy, sou Head Trader também da GL Academy, construtor das ferramentas e nesse vídeo eu vim trazer um workshop para você de como operar com a nossa ferramenta. Hoje eu vou apresentar para você como operar com o nosso querido Moneyflow. Estou na tela aqui com ele, essa ferramenta maravilhosa. E a ideia do Moneyflow é trazer essa simplificação de como funciona, né, o mercado, como funciona a análise de volume, principalmente voltada a análises institucionais de desbalanceamentos, Auction Market Theory, que seria a teoria dos leilões de mercado. Muito bem? Então, vamos entender aqui como esse operacional funciona na prática juntos. Vocês vão aprender aqui também como operar, né? E de quebra já aprende a mexer na nossa ferramenta, perfeito? Vamos lá então. Primeiramente, nós temos aqui um cenário, né, totalmente bearish e o epicentro da nossa estratégia é quando nós temos o candle roxo, nós levamos para as regiões roxas. Quando nós temos o candle verde, nós levamos até a região verde, perfeito? Isso é muito importante. Fora isso, então nós temos que identificar, claro, onde que estão essas regiões roxas, né? Para ver a probabilidade de onde que ele vai vir, perfeito? E onde que estão as regiões verdes. Assim você já tem então a cor, que basicamente te dá o motivo do porquê você vai entrar em long ou short, ou porquê que você vai comprar ou vender. E você tem aqui também os alvos, por exemplo. Vamos supor que nós queremos vender aqui por conta de uma absorção. Ele chegou aqui onde ele queria, que no caso seria essa região verde, né? Onde ele tinha acumulado aqui no dia anterior. E agora, vamos supor que a gente queira vender. A gente vai levar para cá, para essa região roxa, onde está escrito imbalance. Nós vamos levar para essa região roxa, ou até mesmo para essa região roxa, enfim. Roxo leva para o roxo, verde leva para o verde, perfeito? Fora isso, o que é muito importante vocês saberem desse operacional é a região verde, onde está escrito, verde no caso um teal, né? Onde está escrito trade, é onde vocês devem fazer as entradas. Ou seja, dentro dessa região é onde o institucional está acumulando ou distribuindo, perfeito? Ou absorvendo. No mercado, nós só temos três cenários. Ou o market maker está absorvendo, ou ele está acumulando, ou ele está distribuindo, perfeito? Distribuindo é quando ele está vendendo, realizando lucro acima do leilão. Então, se esse aqui é o nosso leilão e o nosso operacional já identifica esse leilão de forma automática, como vocês podem ver, nós estamos aqui numa acumulação, ou seja, aliás, uma lateralização, né, que é o termo correto, ou seja, nós estamos aqui em um leilão, né, e nós estamos querendo operar esse leilão. Como que nós fazemos isso? Bom, nós temos 8 operacionais aqui na GL Academy para trabalhar, mas, sendo breve, né, nós temos o leilão, perfeito? Que seria essa lateralização. Esse leilão pode ter uma distribuição, que é basicamente as vendas aqui nesses topos, né? Nós podemos ter a absorção, que basicamente é quando nós identificamos que nessa região abaixo do leilão, olha só, estamos absorvendo, ou seja, as vendas estão sendo absorvidas e aí, consequentemente, o comprador consegue levar o preço até a região verde, perfeito? No caso, ele concluiu essa tarefa aqui, ó, né? O que nós precisamos saber, tá? Então, o leilão, ele é essa lateralização, porque é quando está acontecendo a briga em que o market maker vende em cima e compra embaixo, perfeito? Isso é o primeiro passo a você saber. O segundo passo é você saber como trabalhar isso. Então, o nosso operacional Moneyflow, ele já te informa, por exemplo, se nessa acumulação aqui, ó, por exemplo, né, nós tivemos o quê? Nós tivemos aqui uma acumulação. Por quê? A acumulação foi confirmada. Isso significa que quando o preço chegou aqui, quando ele acumulou nessa região, né, quando ele ficou lateral nessa região, no caso, houve acumulação. Por quê? Porque as compras foram mais, né, fortes que as vendas. As vendas, se foram muito fortes, foram absorvidas. Então, um player muito forte absorveu essas vendas aqui, esses vendidos, né, que tentaram vender nessa queda, perfeito? Consequentemente, levaram o preço para cima. Então, quem lucrou nesta lateralidade? Quem lucrou neste leilão? Quem lucrou foi quem comprou ou quem absorveu os vendidos, ou seja, quem adicionou compras. Então foi uma acumulação, muito bem? Legal, bacana. Quando o preço começou a lateralizar novamente aqui em cima, ou seja, aqui nessa região ele começou a andar de lado novamente, nós tivemos de novo ele vindo testar essas regiões extremas aqui de baixo. E o que nós percebemos? Que o market maker continuou absorvendo,
Perfeito? Ó, aviso, a absorção acontecendo. Para isso, bastava então você comprar junto com ele, ou você comprar aqui quando o candle vira verde, né? Quando ele fica verde, e você levar para a região verde. Seria um scalp muito bem sucedido, muito bem? Então, pensando nisso, você tem como fazer scalp, você tem como fazer trades longos. Por exemplo, aqui quando o candle estava roxo, né? E ele estava participando dessa acumulação aqui de trás, o que você tinha aqui? Você tinha a possibilidade de vender nessa distribuição, ou seja, na parte de cima. Então, toda essa região aqui era região de trade, era região para você negociar. E onde que era o alvo? O alvo estava na região roxa, região roxa, região roxa. Muito bem, até mesmo região roxa. Então, a ideia era você vender nessas regiões, perfeito? Para você conseguir, e se possível, né, acima também dessa região de leilão, muito bem? Para você levar o preço para as regiões roxas. Por quê? Porque candle roxo leva para a região roxa. Se o candle está totalmente roxo, você vai vender e vai levar para a região roxa. Muito bem? Isso se deve, né, à nossa teoria do leilão. A teoria do leilão se dá basicamente pelo seguinte: quando você tem aqui uma lateralização, né, um leilão, um acúmulo de ordens, onde você tem tanto vendedores quanto compradores aceitando que esse aqui é um preço legal para se negociar, para brigar, né, pelo domínio dessa movimentação futura. Então, entendendo que uma lateralidade, ou seja, um grande aumento de volume é o nosso leilão, perfeito? Então nós temos já o nosso indicador marcando automaticamente para a gente esse leilão. Entendendo isso, isso aqui é o nosso epicentro de volume, é onde você tem a maior parte, 70% para mais dos nossos traders, né, dos traders do mercado, sejam instituições, seja o market maker, né, atuando nessa região. Então, ou seja, quando você está na parte de cima dessa região, você está operando uma anomalia ou uma região de anomalia. Assim como você está na região embaixo, né, desse leilão, você também está operando uma anomalia. São regiões em que o preço tende a não conseguir ficar por muito tempo. Por quê? Porque o interesse de fato está aqui dentro. Se o interesse de fato está aqui dentro, essas regiões que ultrapassam, né, essa região, tanto para cima quanto para baixo, elas tendem a ser regiões de failure auction, ou seja, falha de leilão. Quando você tem uma lateralidade, você quer que o ativo exploda para um dos lados, perfeito? Fazendo um imbalance, ou para cima ou para baixo, certo? Porque após uma grande lateralização ou após uma grande acumulação de preço, você tem uma expansão acontecendo, tanto para baixo quanto para cima. Muito bem? Então basta você ter uma leitura adequada de contexto e entender o que está acontecendo em tempo real para você decidir o que você vai fazer. Muito bem? Por exemplo, se nessa lateralização você tinha essa região como epicentro volumétrico, onde você teve a maior briga aqui possivelmente você tem algumas opções. Ou ele vai romper essa região, retestar essa região e continuar a subir, muito bem. Ou ele vai romper essa região, retestar essa região e começar a descer, para vir buscar essas próximas regiões de alvo, de liquidez. Ou você vai ter falhas no rompimento. Ao invés dele de fato acontecer esse cenário aqui, onde ele consegue romper de verdade, retestar e expandir, você tem simplesmente esse cenário que nós estamos presenciando aqui nesse momento, que é basicamente uma falha de expansão, retorna, falha de expansão, retorna, falha de expansão, retorna, falha de expansão, retorna, falha de expansão, retorna. Então, ou seja, ele falha em romper esse leilão, falha em romper esse leilão, falha em romper esse leilão e fica voltando para a POC, voltando para o ponto de controle dessa acumulação, dessa lateralização. Perfeito? É isso que vocês têm que entender. A lateralização, que seria esse leilão, ou vai causar de fato uma expansão, ou vai falhar nessa expansão. Muito bem? Entendendo isso, galera, nós vamos mostrar aqui, né, como operar com essa ferramenta em tempo real. Muito bem? Então aqui, como eu acabei de citar, nós estávamos, né, num flow totalmente de baixa, então nossa estrutura é baixista.
Por isso, quando nós olhamos aqui na nossa tabela, que é a nossa telemetria AMT, ou seja, a telemetria do Auction Market Theory, né? Que nós podemos, claro, aumentar essa tabela, deixar ela da forma que você quiser. Você tem diversas formas de personalizar esse indicador aqui. Lembrando que eu não estou mostrando a maior parte dele, porque ele pode rastrear a acumulação contínua, ele pode ancorar VWAPs nas acumulações, enfim, tem diversas coisas que você pode ver. Você pode ver as Naked Pockets. Então eu vou deixar aqui para a gente visualizar. Muito bem? Legal. O que a gente tem que saber aqui? Claro que tudo isso vai ser passado em mentoria, tudo isso é ensinado para você, tintim por tintim. Isso aqui é um workshop para você aprender a operar e para você aprender como usar, né, a ferramenta Money Flow, que resume para você como acontece de fato a lógica institucional por trás da movimentação de preço e o que precisa acontecer para o institucional decidir alguma coisa, muito bem? Porque, galera, SMC é uma coisa, assim como ICT, é uma coisa muito subjetiva e tem teorias que de fato não vão fazer muito sentido. Por exemplo, neste cenário, o que o SMC faria, né, ou o ICT faria, vamos supor que seria traçar aqui as regiões de Fibonacci e a gente esperaria a volta para essa região aqui, para a gente vender e tal, porque aqui é região de OTE, etc, etc, etc. Galera, isso não funciona na prática, né? A gente vê que o mercado hoje está muito diferente. Ele está de fato muito diferente, né? E graças a toda essa diferença, todo esse sistema de gama, do sistema de opções, né, mercado de opções e tudo mais que aconteceu desde 2021 para cá, o mercado está muito diferente. Ele não vai mais trabalhar somente por estrutura e tudo mais, né? Então, pensando nisso, como operar? Pensando nisso, o que eu faço? Como que eu trabalho de forma adequada, né? Então vamos lá. Neste cenário, nós estamos aqui então com um macro fluxo, né, vendedor, ou seja, bearish. Nós vemos isso porque o volume está sendo acumulado abaixo do volume anterior, muito bem? Então nós já temos aqui um certo viés de baixa. Lembrando que nós não somos fiéis aos nossos viés, né? Ou seja, se nós estamos com um viés de baixa, nós podemos mudar de opinião a qualquer momento. Desde que aconteça, por exemplo, uma absorção ou uma nova acumulação e o preço comece a expandir de fato para o outro lado. Então a gente já entende que os vendedores aqui foram frustrados, foram absorvidos e, consequentemente, essa acumulação vai surtir um efeito positivo. Muito bem? Neste caso aqui, o que está aparecendo é que, de fato, nós tivemos aqui uma distribuição, né, acontecendo aqui, com o failure out, ou seja, falha do leilão, após a chegada, né, do preço verde na região verde. Então acredito que aqui o market maker tenha realizado os seus lucros e agora o fluxo possa continuar o seu flow de baixa, que no caso nós podemos ver, né, por essa linha, ó, tracejada aqui do nosso indicador, simplesmente mostrando então que o flow continua para baixo. Muito bem? Pensando nisso, eu vou dar play aqui para a gente ver como que a gente atuaria nesse gráfico em tempo real, como que a gente de fato, né, faria esses trades, onde que a gente levaria, como que a gente venderia e tudo mais. Nada melhor do que nós vermos na prática como funciona o mercado financeiro, muito bem? Então vamos lá. Vou dar play. Claro que, olha lá, agora ele já mostrou distribuição ativa, muito bem? Então nós estamos numa distribuição que ainda não foi confirmada. Olha lá, agora a distribuição foi confirmada. Então nós podemos vender aqui ou vender no reteste dessa região, muito bem? Agora então nós estamos vendendo o quê? Na distribuição que foi confirmada. Claro, nós temos o risco de um failure auction, nós temos o risco de essa lateralização falhar em romper e voltar para POC, ou até mesmo voltar para cá, né? Por isso que a coisa mais importante que você deve focar, né, é no seu stop, é em saber aonde você deve colocar o seu stop. No caso, se nós estamos numa distribuição de fato, essa região aqui de cima, os compradores realizaram seu lucro ou até mesmo foram absorvidos aqui pelos vendedores. Então quem estava comprando esses topos todos aqui, um topo, dois topos, três topos, quem estava comprando aqui foi totalmente absorvido. Muito bem? Legal. Aqui nós entramos, né, na lateralização e agora nós temos a oportunidade de vender, né, mais acima, ou seja, na região de distribuição ativa.
No caso, exatamente onde está escrito, né, distribuição, é onde é a melhor região para você vender. Por quê? Porque às vezes é a região de failure auction, é a região mais cara, perfeito? Perante aonde todo mundo estava, o quê? Brigando, onde todo mundo estava acumulando ou distribuindo seus contratos. Muito bem? Então, no caso, se ele confirma a distribuição e você está bearish, você está vendedor, você está com esse viés vendedor, você pode vender na confirmação da distribuição, porque de fato ele já pode, né, descer com tudo direto, como por exemplo nós vemos aqui, ó, neste exemplo, né? Assim como nós podemos também ver ele vir aqui novamente para cima, ou até mesmo ficar brigando dentro dessa região de trade. O que é importante? É vocês estarem posicionados dentro da região verde teal, essa região aqui, ó, essa região onde está escrito trade, perfeito? Isso é muito importante. Vocês têm que estar posicionados nessa região onde está escrito trade, com seu stop muito bem definido, atrás de uma região onde foram absorvidos os players contrários. Então, se nós estamos vendidos, nós vamos nos proteger onde os comprados foram absorvidos, ou em cima de um grande volume anterior. No caso, o grande volume anterior que nós temos aqui é esse volume gigantesco aqui. Então, nos proteger acima aqui ficaria um pouco caro. Às vezes, para sua conta, isso pode ser totalmente normal, mas às vezes isso pode ser de fato um problema, né? Dependendo de quantos contratos você está entrando e qual o tamanho da sua conta. Se sua conta aguentar um stop de $600, tranquilo, é o melhor lugar para você posicionar o seu stop. Agora, se você não está com uma conta que suporta um stop desse, vamos supor que a sua conta é, sei lá, demande um stop de $300 ou 200, você poderia estopar então atrás aqui, né, dessa região, ou até mesmo, como eu citei, aonde os comprados foram absorvidos, já que nós estamos vendendo. Muito bem? Olha só o que está acontecendo aqui. Aqui ele chegou nesse primeiro alvo. Olha como ele parou. Olha só como ele parou assim que ele chegou nesse primeiro alvo. Ele parou, retrocedeu e agora está dando continuidade. Então eu realizei um contrato, perfeito? Infelizmente ele não pegou esse contrato aqui de venda porque eu coloquei tarde. Mas perceba que quando ele subiu para cá, ó, exatamente para cá, ele teria pego esse contrato. Muito bem? Olha como ele reage aqui na região roxa. Isso nada mais é do que os vendedores realizando lucro e sendo absorvidos aqui nessa região. Muito bem? Então isso aqui foi, na minha opinião, o nosso setup 3, onde ele fez uma confirmação da distribuição e agora ele está retornando na região de lateralidade para dar mais uma oportunidade de nós fazermos o quê? Adicionarmos uma nova venda. Então aqui adicionei um novo contrato na nossa região de retorno, ou seja, região de trade. Lembrando que eu estou entrando novamente aonde? Dentro da região de atuação, dentro da região de trading. Muito bem? Legal. Parece que ele vai vir buscar nessa próxima região aqui. Vamos lá. Olha lá, buscou no próximo contrato, então agora nós estamos posicionados exatamente no meio dessa região. Quanto mais, se você está vendido, quanto mais aqui, né, nessa região você tiver, melhor para você. Né? O que ele está informando aqui, ó, o Money Flow, é que rolou uma absorção dos vendidos neste fundo, mas agora ele já está novamente mostrando que a distribuição ainda está ativa, então você está seguro nesse trade. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos realizar o lucro aqui novamente, tá? Ou nós podemos realizar o lucro na próxima região, ou até mesmo no completar dessa região. Então assim, quando essa região roxa ela for totalmente mitigada, ou seja, totalmente completada, ou seja, o roxo completando, limpando toda essa região de liquidez roxa, nós podemos realizar também nosso lucro, porque a tarefa aqui dos vendedores foi cumprida, né? Olha como ele segura de novo na região roxa. Roxo segurando na região roxa, perfeito? Ele segurou totalmente. Muito bem? Então eu estou segurando aqui até o final dessa região roxa. Olha lá, deu certo, perfeito. Onde ele está vindo aqui? Provavelmente está vindo para essa próxima região roxa, que está aqui embaixo. Ó. Muito bem? Então nós já começamos muito bem, né? Nós já começamos aqui com o lucro de $600. Então nossa curva está impecável até então. Olha só, né? Nossa curva está totalmente impecável. Olha o que aconteceu. Ele acabou de chegar na região roxa. Era a última região roxa dessa região, né? Então o que nós temos que esperar agora para fazer uma próxima entrada? Nós temos que esperar uma região verde teal, ou seja, a região onde está escrito trade. Quando isso acontecer, nós podemos entrar.
Se os vendidos aqui completaram a sua tarefa de chegar na região roxa, ou seja, roxo levando para o roxo, né? Claro que a cor que você vai decidir é totalmente da sua opção. Aqui eu coloquei a inspiração do Deep Chart, que é uma cor que eu gosto demais e uma plataforma que me ensinou demais, né? Esse conteúdo, esse Money Flow, foi feito para simplificar, né, a leitura de order flow, ou seja, é uma simplificação insana de como que você pode operar sem a necessidade de uma plataforma de order flow, sem a necessidade de ficar vendo big trades e todo mundo vendendo aqui, você desesperado para vender também nesse fundo, e aí todo mundo é absorvido e você toma stop, enfim. Isso não pode acontecer. O nosso indicador ele já resume tudo de uma forma que você não caia nessas armadilhas, perfeito? Então é simplesmente você levar de roxo para o roxo, chegou numa região que você completou, por exemplo aqui, olha como tinha essa região roxa aqui, né? Era a última região dessa estrutura, a próxima está lá embaixo, então bem difícil de chegar, mas pode acontecer que chegue, então quando acontecer uma próxima região roxa, nós vamos ficar espertos se nós vendemos de novo ou se nós compramos, certo? Tudo vai depender do contexto. Muito bem? Mas nós podemos mudar então a aparência do nosso setup. Então aqui, por exemplo, nós temos o ouro e oliva, né? Que é uma outra, olha lá, um outro tipo de visualização, onde esse oliva leva para a região oliva, o ouro leva para a região dourada, né? Nós temos o setup da GL Academy, né? Que para mim é um dos mais bonitos, sem dúvida, né? É um setup de fato muito bonito, ó. É um ouro envelhecido, uma coisa linda, depois o cinza, muito bonito. Nós temos o dourado bullish, que é lindo demais também, né? Muito bonito mesmo. Enfim, temos vários tipos de personalizações para você, muito bem? Eu vou deixar aqui no Deep Chart Inspire, já que é o operacional que eu estou começando, né? Já que eu comecei de fato esse workshop, muito bem? Então, após a conclusão dessa venda, né, onde os vendidos levaram para a região alvo, perfeito? Então chegou no alvo deles, né? Agora parece que os compradores absorveram essas vendas, né, aqui. Então os vendedores realizaram lucro também, agora o fluxo está se invertendo para cima. Vamos ver como que vai acontecer essa próxima movimentação. Olha só, aqui ele está voltando para essas regiões aqui, então acho que até seria válido uma nova venda se fosse o caso, né? Que a forma que ele voltou está bem bearish, né? Olha lá, aqui ele começa a apresentar novos trades e dá que a distribuição foi confirmada. Vamos vender aqui então exatamente onde está escrito distribuição, muito bem, olha lá, vendi exatamente onde estava escrito distribuição, perceba como foi exatamente esse topinho. Muito bem, legal. Legal. O que nós podemos fazer? Levar para a região roxa aqui de novo, por exemplo? Olha lá, realizamos. O ideal, galera, é você sempre saber quando você chegar no 0 a 0. Eu sou um perfil mais scalper, eu gosto de levar para essa região de interesse institucional e já realizo o lucro, né? Então, ou seja, olha só o que aconteceu aqui, ele chegou na região roxa, parou de novo, voltou para cá e agora está continuando o seu alinhamento de flow. Uma coisa que pode te ajudar para você segurar esse trade é você, por exemplo, usar o Multifractal Model, né? Onde você teria aqui, por exemplo, olha lá, outra região de imbalance para você se basear, enfim, você teria mais confirmações, né? Olha lá, você teria também a sua tabela te falando exatamente o que fazer. Então, por exemplo, se eu pego aqui essa tabela do Multifractal Model e jogo aqui para cima, a gente consegue ver com mais clareza o que fazer. Então aqui, por exemplo, ó, alinhamento estrutural, aqui a força do fluxo totalmente bearish, o Prime Entry, ó, alta confluência vendedora, é um setup ideal, muito bem? Strong Bear, então o urso, né? Os vendedores, o urso representa os vendedores, ele está mais forte, muito bem? Ele está mais forte. Então isso poderia dar mais segurança para a gente segurar esse trade, daria mais segurança para a gente fazer essa operação, mas para mim o que importa é lucro no bolso. Nós já estamos, olha lá, mitigando forte esses imbalances aqui. Olha o que aconteceu agora. O fluxo inverteu para alta, então aqui na mesma região onde nós realizamos nosso lucro, parece que os vendidos estão sendo fortemente absorvidos, né? Muito interessante. Nós já estamos aqui com 675 dólares, conseguimos fazer mais um trade vencedor, né? Então até agora 5 trades no total, 100% vencedores, né? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar vendo como é que ele reagiu aqui.
Aqui ainda são 7 e pouco da manhã, né? 7:30 da manhã de Nova York, muito bem? Ó, parece que ele está acumulando de fato, ó, aqui embaixo, então acumulação confirmada, né? Se essa acumulação foi confirmada, nós podemos entrar em compra. Só que o que aconteceu aqui, time? O verde já chegou no verde, muito bem? Então não tem mais o que a gente fazer. O que a gente pode fazer, talvez, seria entrar aqui, ó, em long. Entrar aqui, exatamente aqui onde está escrito acumulação confirmada. Nós poderíamos talvez entrar aqui, deixar nosso stop abaixo desses imbalances aqui e levar aqui para essa outra região verde, ó. Essa outra região verde, muito bem? Se a gente tira o Multifractal Model, usando só o nosso Money Flow, nós poderíamos levar aqui para essa região verde, ó. Muito bem? Vamos fazer um teste, vamos ver se vai dar certo. Esse seria um risco retorno de 2 para 1, então está muito bom. Eu vou armar aqui nossa ordem a limite, vamos ver se vai pegar, se não pegar, paciência. O importante é a gente operar dentro dessa região verde, né? Entendendo que aqui aconteceu a acumulação, então é exatamente aqui que eu quero comprar. Por quê? Porque esse é meu edge, essa é a minha vantagem em relação ao restante do mercado, perfeito? Saber aonde aconteceu, aonde que eu tenho que entrar e saber que se é nessa região de trade inteira que eu tenho que entrar, se eu entrar mais baixo possível dela, é uma região ideal para mim. É uma região que de fato faz sentido, é uma região que eu vou conseguir acumular num bom preço, muito bem? Então isso é muito bacana, tá bom? Do nosso operacional, né? Ele avisar em palavras o local onde você deve entrar. Como você viu, na venda deu certo e agora na compra provavelmente vai dar certo também. Se ele subir direto, paciência, né? Eu não vou comprar aqui com risco retorno desfavorável, né? Olha lá, verde levando para a região verde. Então a gente está confirmando aqui que a força bullish está atuando. Aí ele chega na região verde, o que começa a acontecer? Vendedores começam a tentar tomar o controle da ação, os compradores começam a realizar lucros, né? Então você tem ali uma briga, tem ali um certo balanceamento, enfim. Ó, para vocês verem como essa região é importante, ela é forte, né? Olha só, a acumulação subiu para cá, eu vou adicionar mais um contrato aqui. Eu vou adicionar esse contrato e eu vou adicionar mais um aqui, ó, onde ele está pedindo aqui, ó. Acumulação confirmada. Vou adicionar mais um contrato aqui. Pelo jeito, esses comprados estão sendo absorvidos aqui na região verde. Olha só como funciona muito bem o nosso operacional. Galera, eu vou acelerar um pouquinho. Ah, pegou nossa ordem. Legal, show. Olha lá como já deu certo, que legal. Certinho, hein? Não pegou a segunda. Você viu como quando ele subiu com a acumulação, o indicador já atualizou. Olha só como ele está segurando exatamente na região onde estava escrito acumulação, né? Então ele distribuiu aqui em cima, ó, distribuiu exatamente aqui em cima, na parte de cima da região verde, onde está escrito trade, e agora está vindo para onde estava escrito acumulação. Pegou nosso segundo contrato, vamos ver como ele vai reagir aqui nessa região. Nosso stop, então, ele deve ficar aqui, perfeito? Atrás desses imbalances. Nossa entrada está aqui, muito bem. E nosso alvo lá em cima. Nós podemos levar o alvo até aqui, ou nós podemos levar no preenchimento dessa região verde. Eu vou colocar no preenchimento para ter um risco-retorno mais favorável, mas assim que ele chegar aqui, ó, nessa região, eu já vou realizar um contrato e vou colocar o outro contrato no 0 a 0. Olha, preencheu os imbalances que estavam nessa região. Eu vou deixar o nosso trade aqui só para visualização. Ó, os vendedores ainda estão muito fortes, né? Ainda estão muito fortes. Se você tivesse vendido aqui nessa distribuição, pós a absorção dos comprados aqui claramente, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 topos aqui. Então, claramente os comprados foram absorvidos, ficaram frustrados aqui e o preço foi lá para baixo na região de acumulação. Olha o que aconteceu aqui, galera.
sofreu, aviso, absorção. Ou seja, se agora acontecer uma absorção desses fundos, nós temos tudo para lucrar aqui. Vamos lá. Ou seja, os vendidos foram absorvidos de novo, pela terceira vez. Ó, uma, duas, três vezes. Olha lá, aqui nessa região verde nós poderíamos realizar um contrato já. Verde levando para o verde, muito bem. Pelo jeito ele está querendo romper essa região. Vamos levar para preenchimento. Aqui eu vou realizar um contrato. Quando ele chegar exatamente nessa região. Ó, então eu vou realizar com uma ordem a limite aqui. Vamos ver como ele vai reagir exatamente quando chegar nessa região. E a outra ordem a limite que eu vou deixar, que vai ser o final do stop do take profit, vai ser aqui no final do preenchimento dessa região verde, muito bem? Uma coisa importante, ó, vou parar um pouquinho, rapidinho, ó, estamos com 760 dólares aqui, com 2 contratinhos, e uma coisa importante. Uma coisa muito importante aqui, galera. Como vocês podem visualizar, o preço parou, olha só, parou e começou a acumular volume, ó, fazer uma lateralidade, exatamente nessa região aqui. Então essa região foi uma região de um mini topo, né, um topinho, quase da nossa região de realização de lucro. Nós poderíamos realizar um contrato aqui, por quê? Porque aqui, ó, como vocês podem visualizar, tem essa linha verde. Tá vendo que essa linha verde, ó, ela representa aqui uma coisa muito importante, que é um dos segredos principais do nosso operacional. Você pode visualizar, né? Aqui, ó. Naked POC, perfeito? Essa Naked POC é um dos segredos, né, do nosso operacional. Basicamente, o nosso operacional é capaz de saber exatamente aonde uma grande instituição se posicionou e aonde que ela ainda está no lucro. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é, o indicador está avisando que nesse nível de preço, quem vendeu ou atuou aqui ainda está no lucro. Esse é um dos poderes do nosso operacional, perfeito? O que aconteceu aqui? O preço chegou exatamente nessa região e assim que ele chegou nessa região, ele cravou esse topo e começou uma realização de lucro, muito bem? Então nós podemos aqui realizar um primeiro lucro exatamente nessa região, muito bem? Que é essa região de Naked POC. Agora que nós já realizamos um contrato aqui nessa região de Naked POC, nós realizamos uma média de 300 dólares. Então agora nós temos mais um trade para dar continuidade. Realizamos o primeiro contrato aqui, vamos realizar o próximo aqui nessa região verde, ou até mesmo nessa próxima Naked POC que está aqui em cima, que é basicamente no preenchimento dessa região desbalanceada. Essa região de liquidez aqui verde. Então verde levando para a região verde, não é? Muito bem. Esse trade, se a gente levar para o começo da região verde, que é o que eu aconselho sempre vocês a fazerem, vai dar 2 para 1. Se levar no preenchimento, onde tinha uma Naked POC, vai dar quanto? Ó, no preenchimento vai dar 2,6 para 1 e na Naked POC 2,7 para 1. Vamos deixar então na região de Naked POC, perfeito? Ó lá. Então nós realizamos o primeiro lucro nessa região de Naked POC aqui, essa região dessa linha verde, e agora vamos realizar o segundo nessa outra região de Naked POC, que é essa outra linha verde. Muito bem? Vamos lá. Agora é paciência, né, time? É um jogo de paciência completo. Olha, ele pode acumular aqui. Olha lá, começou uma briga. Tá vendo onde está escrito trade? Onde está escrito trade, você teria uma opção. Ou você realiza o lucro de fato, né? Porque agora vai começar aqui uma briga. Porque está escrito trade quer dizer que alguns vendedores vão atuar. Olha lá, atuaram, tá vendo? E outros compradores vão atuar. Muito bem? Então vai de você tomar a decisão que melhor se encaixa no seu perfil, muito bem? Então apareceu o trade, ou você realiza lucro ou você adiciona contrato. Vamos lá, tá quase. Vamos lá, tá chegando. Olha só, ele preencheu a região verde que nós estávamos conversando, né, que nós estávamos mirando, e agora está chegando aqui na nossa região de alvo. E ele chegou no nosso alvo final, exatamente no nível da nossa Naked POC. Perfeito? Olha só. Esse é o potencial do nosso operacional.
Olha, agora está dando distribuição. Ou seja, agora os vendedores começam a entrar em ação, porque os compradores começam a realizar lucro aqui nessa Naked POC, muito bem, e agora nós temos os vendedores então absorvendo esses compradores e agora tentando tomar controle do preço novamente. Muito bem? O que ele faz agora? Ele vem, né, para as regiões de imbalance. Se aparecer uma nova região de trade, ó, uma nova região de trade, nós podemos entrar novamente, muito bem, pensando, né, numa continuidade para esse flow, muito bem? Muito bem, time. Agora vamos para o próximo dia, né, só para a gente finalizar a demonstração do operacional e como ele funciona de fato na prática. Então, o que aconteceu aqui? Nós realizamos nosso lucro aqui, né, no alvo final, que nós consideramos essa Naked POC. No caso, ele está mostrando aqui bastante coisa, porque eu ativei o sistema, olha só, eu ativei o sistema onde ele identifica grandes acumulações institucionais de dias consecutivos. Se nós desativarmos essa configuração, que é basicamente quando nós viemos aqui e desativamos o rastreamento de acumulações contínuas, olha só o que vai acontecer. Ele some, perfeito? E agora a Naked POC, ela está aqui embaixo. O que significa isso? Que quem comprou nessa região está no lucro agora. Então, ou seja, o nosso Money Flow, ele identifica quem está no lucro, entende? E aí você tem que decidir se você quer seguir agora a favor dessa instituição, ou seja, a favor desse market maker que acumulou nesse nível aqui de baixo, muito bem, legal, show? E agora, ou se nós vamos contra ele, querendo estopar ele. Então nós compramos, né, identificando a absorção desses vendidos aqui embaixo, né, quando nós tivermos o vendedor chegando no seu alvo final, que é essa região roxa final, né? Nós tivemos isso lindo, foi muito bem explicado, muito fácil de visualizar. E agora nós pivoteamos, ou seja, como vocês estão vendo aqui, nós tivemos então esse fluxo vindo até esse fundo, aqui aconteceu essa acumulação e agora nós tivemos essa primeira expansão de alta vindo tirar do lucro quem estava posicionado aqui em cima. Então nós estopamos, nós agimos junto com instituições, estopando outras instituições, muito bem? E agora nós pivoteamos, então agora o nosso fluxo macro, né, é comprador. Então o que a gente precisa aqui? Nós precisamos de algumas coisas, saber aonde nós vamos nos posicionar, quando nós vamos nos posicionar e para onde nós vamos levar. Por exemplo, se nós pivoteamos aqui e estamos agora num flow mais bullish, o que a gente quer? A gente quer que apareça, né, a parte de trading e uma absorção dos vendidos ou uma acumulação confirmada para nós comprarmos nessa região e levarmos acima novamente. Muito bem? O que nós podemos visualizar aqui? Nesse caso, só para lembrar, né, olha só, a nossa curva aqui só deu aqui 8 de 9 porque eu saí de uma das posições só para fechar o dia, mas foi 100%, né, de trade certo aqui, 9 trades no total, curva totalmente ascendente, $1.700 no caso nesse exemplo, tá? Então, o que nós faríamos agora com esse cenário vigente? Bom, um novo dia começou, né? Por enquanto estamos distribuindo contratos aqui. Vamos ver como é que vai ser. Se acontecer uma acumulação, se acontecer algum tipo enfim, de setup que demonstre pra gente que é interessante comprar, o que eu faria aqui, entendendo que no dia anterior os market makers de compra estão posicionados aqui, ó, né? A acumulação foi aqui, nessa região, e a última acumulação, que é onde nós devemos nos proteger, foi aqui, se nós quisermos comprar, claro, seguindo, né, o fluxo macro, que alinhou para cima, pivoteou para cima, nós precisamos então acumular nessas regiões. Uma coisa que é possível fazer é você usar essa acumulação anterior então como uma região onde você pode acumular também. E aí você protege o seu lucro aqui embaixo dessa acumulação anterior e leva o alvo para a próxima Naked POC ou para a próxima região verde, que no caso está aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Muito bem? Isso pode ser uma coisa que você pode fazer. Nesse caso, nós não vamos fazer esse tipo de operacional. Nós vamos esperar o Money Flow nos dar as entradas. Vamos lá? Vou dar play então, vamos dar continuidade. Né? Como o dia começou agora, estamos na Ásia. A Ásia tende a ser um fluxo totalmente lateral. Então, olha lá, eles estão acumulando aqui embaixo e distribuindo aqui em cima, né? Então, uma lateralização funciona com o epicentro aqui no meio, que é a POC, a galera distribuindo aqui acima e acumulando aqui abaixo. É assim que funciona
lateralidade, perfeito? Ásia sendo Ásia, muito bem? Olha lá, acumulação aqui, muito interessante, talvez nós podemos acumular, vou esperar mais sinais, por enquanto a distribuição está muito mais forte aqui, nós estamos tendo absorção desses vendidos, ó, tá? O indicador está avisando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com um contrato aqui, ó, onde está escrito acumulação confirmada. Muito bem? O meu stop, ele vai acontecer, ele vai ficar aqui embaixo, ó, embaixo dessa naked POC aqui, porque se ele vier estopar essa instituição aqui, eu não quero estar presente mais, claro, eu vou ser estopado junto. Então eu estou atuando junto com essa instituição aqui, ó. Essa galera que absorveu esses vendidos e levou o preço para cima. Olha lá, aqui no caso já estaríamos no lucro, então nossa acumulação ela está surtindo o seu efeito, né? Temos que tomar cuidado, claro, com essa região de distribuição, né? Onde eles adicionam seus contratos de venda ou realizar lucro. Olha lá, chegou nessa região, nós poderíamos realizar o lucro aqui, né? Mas eu não vou realizar, vou segurar, tá? Ó, chegou na região verde, né? Vamos realizar, vai. Ó, chegou na região verde, estamos na Ásia, um horário desfavorável. Nós compramos no início da acumulação e agora realizamos na região verde, igual uma instituição faz, num cenário lateral, muito bem? Quero acumular de novo, mas já que estamos no cenário lateral, olha lá, acontecendo a absorção aqui, então talvez nós vamos cair novamente, porque parece que os comprados estão sendo absorvidos aqui. Eu vou comprar aqui embaixo novamente, vamos ver se ele vai dar essa oportunidade. Então eu estou comprando na região de trading, que é essa região aqui lateral, mas eu estou optando por comprar na região mais interessante possível, a região que eu estou na vantagem referente ao restante da galera que está comprando aqui em cima, comprando aqui no meio, entendeu? Esse é meu edge, esse é um dos maiores edges, é uma das maiores vantagens do nosso operacional, tudo bem? Uma coisa que nós podemos fazer também, ó, nós podemos ver aqui que tá tendo bastante acumulação aqui, né? A galera tá brigando bastante. Então a gente também pode, claro, comprar aqui, por exemplo, ó, onde está escrito essas acumulações aqui, ou até mesmo essa acumulação aqui. Vamos comprar para ver. Ó, comprei aqui. Vamos deixar o nosso stop. A gente tem que proteger atrás da última acumulação, né? Que surtiu o efeito positivo, que a galera realmente atuou. A melhor coisa que eu faço é proteger atrás da Naked POC que está no lucro atualmente ou da acumulação anterior que surtiu um efeito extremamente positivo. Essa acumulação aqui, ela não surtiu um efeito positivo, ela está no mesmo lugar. Olha lá, já estamos no lucro novamente. Chegando na região verde aqui, nós poderíamos realizar nosso lucro, né? Seria esse trade aqui, ó. Mas ele não teria nenhum risco-retorno, né? Então eu não vou fazer isso, eu vou segurar o trade. Para ter um risco-retorno positivo, eu vou levar aqui para essa Naked POC aqui, ó, de cima, tá? Então estou arriscando ganhar $600 nessa operação, comprando aonde o nosso indicador está mostrando acumulação ativa ou acumulação confirmada. É importante que vocês deixem o stop, o alvo de vocês um pouco abaixo, né, da região da Naked POC, porque a Naked POC ela é uma região de precisão, mas nem sempre ele vai ser tão preciso assim, porque, querendo ou não, é uma região. A gente tem que considerar, ó, que é essa galera aqui, ó, essa galera verde inteira, ó, verde teal aqui, ó, essa galera inteira aqui, tá bom? E essa galera também, ó. Então aqui são os pontos que a gente tem que buscar a nossa realização de lucro. Não exatamente na linha, tá? Eu vou dar uma leve acelerada, time, porque senão não dá. Passei para 5x, ou seja, 5 vezes mais rápido. Olha lá, distribuição em cima, acumulação embaixo, né? Ásia sendo Ásia. Vamos entrar em Londres agora, então talvez nós tenhamos, né, uma manipulação antes da expansão. Se essa foi a acumulação de fato, a manipulação pode acontecer assim, olha lá. Exatamente no horário de Londres, ó. Das 2 às 5 da manhã, mais ou menos.
Vamos observar, nosso stop está aqui embaixo, tá? E nosso alvo está lá em cima. Então nós estamos buscando um alvo de 1.170 dólares. Então para mim essa aqui é a manipulação de Londres. Vamos ver como que ele vai reagir então em Nova York, né? Fazendo talvez uma inversão de fluxo para o nosso direcional positivo, bullish. Ó, acumulação mostrando seu efeito, então, de fato, acredito que o market maker, né, aqui nessa manipulação veio preencher esse gap, esse desbalanceamento aqui. Ó, acumulação acontecendo. Eu vou adicionar um contrato aqui embaixo, ó, se ele vier, claro. Não veio. Opa, teria vindo! Ah, tirei, que pena! Ah, teria vindo, que pena. Vamos ver se... ah, que droga. Vamos ver se ele volta para essa região aqui, ó. Acumulação... Nossa, muito rápido, né? Pera aí, time, vamos voltar para um X aqui, porque senão ele fica louco, né? Poxa, era para ter subido com 3 contratos, hein, galera? Ó, começou aqui o que então, ó? Expandindo, ó, displacement. Se está acontecendo a expansão, o displacement, nós já podemos proteger a nossa operação no 0 a 0. Porque nós não queremos que ele volte para cá. O displacement já começou. Ou seja, após a nossa lateralidade, após nosso mercado, né, acumular e ele confirmar a acumulação confirmada e tal, nós começamos agora o quê? A resposta desse leilão. Esse leilão aqui, ou seja, essa lateralização, vai explodir para qual lado? Para baixo ou para cima? Bom, esse leilão vai explodir aparentemente para cima. Então, nós estamos comprados na região correta, nós estamos comprados onde era para acumular de fato. Na vantagem referente a todo mundo que comprou nos topos aqui ou no meio dessa região de compra, nessa região de trade, de negociação. Estamos comprados na região de trade? Sim. Estamos comprados na vantagem referente à maior parte do mercado? Sim. Estamos no displacement? Sim. Podemos deixar o stop no 0 a 0 então abaixo dessa nossa região de entrada. Aonde que é a nossa região de alvo então? Olha só, como eu tinha citado, essa região de lucro ou essa região de imbalance. Muito bem? Vamos deixar aqui então nessa região de lucro, onde tem a Naked Poke, que é um dos maiores segredos do nosso operacional. Aqui no caso, time, a gente tem como, por exemplo, adicionar contratos aqui. Vamos supor que eu quero adicionar contrato aqui, ó, nessa onde é para acumular, né? Ou até mesmo aqui, ó, onde está escrito acumulação confirmada. Eu posso fazer isso, tá? E o porquê que eu posso fazer isso? Por quê? Porque o fluxo claramente pivoteou de fato para cima, tá comprador, né? Então, se eu puder acumular na vantagem referente a quem está comprando esse topo aqui, esses topos aqui, eu tô ótimo. Viu como agora você não precisa mais de Fibonacci? Viu como agora você não precisa mais de absolutamente nada além do nosso querido Money Flow? Vou tirar uma foto aqui para mostrar que eu estou fazendo a mentoria para todos. Bom, nesse cenário nós estamos já super positivos, né? Não tem nem o que falar. Eu acho que seria interessante, por causa do horário já são 1 e pouco da tarde, a gente realizar o primeiro contrato aqui em cima, hein? Ou aqui, ó. Eu vou realizar um contrato, tá? Ó, ele começou a perder a potência, tá? Então eu realizei um contrato. Nossa curva então tá excelente, né? 2.500 dólares e contando. 100% de assertividade, porque aquele trade lá foi só para fechar ali o dia e começar um novo, né, que eu fechei. Eu não vou acumular aqui embaixo nem aqui, porque tá caro, né? O market maker pode aceitar pagar mais caro e continuar levando o preço para cima, mas eu não tenho esse caixa para colocar um stop gigante assim. Eu quero acumular aqui, ó, onde está escrito acumulação confirmada aqui, ó. Acumulação confirmada, tá? Essas regiões são regiões que eu objetivo entrar novamente se tiver oportunidade, né? Galera, parece que ele começou de fato a acumular mesmo.
O horário também, né? 2 da tarde, agora abre um novo candle de 4 horas, então o negócio fica um pouco mais complexo. Deixa eu acelerar então. Talvez ele vai subir só no próximo dia para esse alvo. Ó, galera, começou a aparecer distribuição confirmada e tal, sai da sua posição, realiza contrato, tá? Realiza o contrato. Eu vou manter aqui porque eu tô no replay, né? Ó, então agora ele está considerando que possivelmente, tá vendo como os imbalances ficaram roxos? Que possivelmente ele pode vir balancear então esses imbalances antes de subir, tá bom? Por quê? Se apareceu imbalance roxo, ó lá, se a distribuição começa a acontecer, tá vendo? Ó, distribuição começa a acontecer, vamos ver se ela, ó lá, começou um novo dia mesmo. Começou um novo dia mesmo. Ó lá, distribuição confirmada, o candle fica roxo. Candle roxo vem buscar a região roxa, time, não tem jeito não. Candle roxa vai vir buscar a região roxa. A não ser que seja absorvido, mas nesse preço caro aí acho difícil. Olha lá, distribuição confirmada, candle roxo. Tá vendo? O que vai acontecer? Ele tá vindo fazer o quê? Olha lá, muitos trades acontecendo, distribuindo. Aí o comprador tenta absorver. Tá vendo como tá absorvendo, ó? Olha lá, eles absorvem, ó, absorvem, mas a distribuição tá ganhando. Ou seja, quem tá ganhando aqui é o vendedor. O vendedor tá ganhando nessa região de trade aqui, ó, vendendo aqui em cima para levar para essas regiões roxas aqui de baixo. Então, se você quiser vender, nesse caso aqui, você estaria vendendo então aqui em cima, onde estava escrito distribuição, ó, distribuição, tá vendo? Ó lá, chega nela, ele distribui. E aí você leva para essa região roxa aqui. Aqui seria o seu primeiro alvo, aqui segundo alvo. Talvez ele venha preencher essa região inteira de imbalance. Vamos ver. Nós ainda estamos posicionados. Para uma questão didática, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Então, vocês têm essa estrutura para trabalhar, né? Aqui, vocês claramente veem que é o final, onde tem os imbalances, é onde a gente está acumulando, e é onde o market maker acumulou, de fato, na sua melhor posição possível. Então, eles podem lucrar aqui nessa queda, né? Olha lá, a região roxa vindo preencher a região roxa, como eu falei, né? Mas talvez eles queiram acumular exatamente na região onde eles acumularam novamente no dia anterior. Por quê? Porque para você montar uma posição que você quer levar o preço para grandes altas, né? Considerando que claramente aqui a gente não está conseguindo cair forte, né? Então nós estamos provavelmente vindo querer estopar essa instituição aqui, ó, que está no lucro, tá? Considerando isso, nós não estamos pensando em vendas aqui. Nós estamos pensando, ó lá, como o comprador toma controle, tá vendo? Ó, região roxa o candle roxo vem para a região roxa, aí o vendedor realiza lucro e nós temos aqui o verde levando para a região verde, ó. Perfeito? Então a briga tá feia. Novamente, né, ó, horário aqui de acumulação na Ásia, manipulação de Londres, aí agora Nova York. Olha lá, pegou nossa entrada, perfeito? Pegou a nossa entrada. Acumulação confirmada. Vou entrar novamente. Vou entrar aqui, ó, na acumulação confirmada. Vamos ver se vai dar tempo. Pelo jeito não deu tempo, não. Vamos lá, acabou de chegar em base, chegou. Show! Olha o que vai acontecer aqui exatamente na região da Naked Pocket. Olha lá, ó. Compradores realizando lucro, ó, absorção. Tá vendo? Ou seja, galera, exatamente no nosso alvo. Então esse aqui eu posso tirar, que não vai pegar nem a pau. Também nem queria, né, mais. Olha lá, nós tivemos então o pivô acontecendo, ele rebalanceando para vir de novo para o alvo final, que seria a nossa Naked Pocket, ou até mesmo as regiões verdes, né? Perfeito? Olha só o que aconteceu exatamente quando chegou na Naked Pocket. Olha lá, ele absorve, né? O market maker realiza lucro, os compradores realizam lucro, ele cai, né? Agora, na minha opinião, ele estaria vindo para cá e para cá, né? Vamos deixar só para vocês verem como ele vai reagir nessas regiões se ele for realmente para lá. Vamos lá. Olha lá, confirmando a acumulação, então provavelmente
o Market Maker vai continuar acumulando aqui. A gente poderia fazer uma compra de continuidade, né? Vamos fazer essa compra de continuidade. Eu só fiquei um pouquinho longe aqui da região de trade, mas estou bem favorável perante esse fluxo. Vou deixar o stop aqui embaixo dessa região de imbalance e vou deixar o alvo aqui, ó. Olha lá, ó, chegou na próxima região verde, olha o que aconteceu. Novamente, ó, exatamente quando chegou na região verde, ó, tá vendo? Ele cai. Ou seja, o comprador realizando o lucro novamente, ó. Perceba que essa região verde é aquela região verde que já estava ali. Aí ele vem, volta para a região de imbalance, tá? Balanceia novamente. E aqui começou um novo dia de novo, caramba. Não era minha intenção começar um novo dia, mas vamos lá. Como está muito rápido, não estou prestando muita atenção no horário. Mas pelo jeito a asa aqui já vai levar para o alvo, vamos lá. Olha lá, acumulação confirmada, aqui teve uma leve absorção, vamos ver como vai acontecer. O que tem mais para trás aqui? Ó, não tem nada aqui, então vamos lá. Vamos levar para esse alvo aqui. Por enquanto as acumulações claramente vencendo, né? Os vendedores. Então, em toda essa região verde aqui, de trade, falando acumulação confirmada, se você quisesse, você poderia adicionar os seus contratos. Vamos lá, só para fechar. Olha lá, veio para a região de acumulação de novo. A gente poderia ter adicionado até uns contratos aqui. Vou adicionar para ver. Vamos ver se ele vai pegar. Não pegou, foi direto. Mas ó, exatamente nessa região onde está escrito acumulação confirmada, tá vendo? Foi onde deu o próximo trade, ó. Exatamente aqui, na parte de baixo da onde está escrito trade. Agora vamos lá. Chegou. E olha só o que aconteceu. Parou, ó. Chegou e parou. Olha lá, absorção. Galera, na boa, ó, pra mim, vou colocar aqui numa hora pra vocês verem como ficou, vamos ver. Olha lá. Esse seria o cenário que a gente operou, tá bom? Então a gente operou exatamente nas regiões de acumulação correta, só que usando o nosso edge como vantagem, né? E levamos exatamente para os alvos cravados. Perfeito? Esse é o nosso Money Flow. Esse é o nosso novo superpoder, galera. Agora, nós temos um dos melhores operacionais do mundo. Nós temos, com certeza, o melhor operacional para TradingView, né? Um operacional que substitui o Order Flow, um operacional que te dá exatamente um edge, ou seja, uma vantagem competitiva referente à maior parte do mercado. Você sabe aonde entrar, quando entrar e onde levar o preço. Onde se proteger e quem está no lucro, galera. Ou seja, não tem coisa melhor do que esse operacional. Se isso vai evoluir ou não, eu não sei. Eu vou dar o meu melhor para fazer evoluir. Vou levar esse operacional para o Ninja, vou levar esse operacional para outras plataformas, para a gente conseguir ver footprint, outras coisas. Mas precisa, galera? Não precisa. É só uma vantagem a mais. Se você tem footprint, se você tem delta, se você tem outras coisas, se você tem big trades, etc., você tem uma vantagem a mais, tá? Referente ao varejo, referente à maior parte do mercado, dos traders, que não tem acesso a esse tipo de informação. Mas, como vocês viram, né, a prova aqui no nosso operacional, né, a prova do nosso operacional é que, né, claramente ele funciona muito bem e ele te fala tudo o que você deve saber, né, ó, como lá nas regiões verde e teal aqui, verde leva para a região verde, roxo leva para a região roxa, né, e consequentemente você consegue trabalhar em qualquer cenário. Muito bem? E aí você vê aqui, por exemplo, esse pivô que aconteceu, né? Onde ele fez aqui um fundo mais baixo e agora inverteu o seu fluxo na alta e nós conseguimos pegar toda essa inversão de fluxo nos melhores pontos possíveis, realizar nos melhores pontos possíveis, etc. Muito bem? Esse foi um workshop completo para você de como operar no mercado financeiro e principalmente usando a nossa incrível ferramenta para você saber exatamente como usá-la e como é a lógica por trás do Market Maker Model, como um institucional pensa e como você também deve pensar daqui para frente. A GL Academy tem 8 operacionais no total. Isso que eu mostrei para vocês é só a base, galera. Quando vocês dominarem os 3 principais ou os 8 totais, ninguém te segura. Basta você fazer o que tem que ser feito
respeitar o seu gerenciamento de risco, que você vive dessa profissão e vive muito bem. Como vocês podem visualizar, todos os nossos trades deram certo e olha só, $3.300 com 14 trades. Tem gente que faz 14 trades em um dia e ainda sai no negativo, tá bom? Então, galera, esse é o novo poder da GL Academy. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Foi um grande prazer. Como eu citei, meu nome é Giovanni Lázaro, eu sou o CEO e construtor dessas ferramentas. Eu fiz essa ferramenta literalmente do zero sozinho. Já estou trabalhando nessas ferramentas há 5 anos, né? E vai fazer 6 daqui a pouquinho. Falta menos de um mês para fazer 6 anos. E esse é o resultado desse incrível trabalho, tá bom? Espero que vocês vejam o valor dessa ferramenta. Se quiserem adquirir essa ferramenta, basta entrar no nosso site ou entrar em contato com a gente, que a gente fornece o link para você adquirir essa ferramenta. E esse poder vai ser todo seu também. De forma vitalícia ou anual, é só você entrar em contato com a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês, fico por aqui e vejo vocês na mentoria assim que vocês adquirirem o operacional. A mentoria é completa, tem muito mais do que isso, tem os 8 operacionais para você aprender e eu tenho certeza que após o domínio disso, você vai ser muito bem sucedido nessa profissão, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, galera. Até mais.